Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Como você está? Vamos nós dar início à segunda semana, nessa caminhada de 40 dias de amor. E hoje nós vamos falar acerca do desafio impossível. Como assim, pastor, um desafio impossível? Um desafio impossível. Jesus, ele traz um desafio impossível para mim, para você e para os discípulos, assim ele passou. João capítulo 13 vai retratar um momento muito especial. João capítulo 13 vai falar acerca da Páscoa. E o momento da Páscoa para o judeu era uma festa muito especial. E todas as vezes em que eu estou, às vezes, no Natal, com a minha família, com os meus familiares, nós sentamos à mesa e começamos a conversar acerca de coisas que nós fizemos, coisas que nós falamos, momentos juntos que nós vivemos. Então, a Páscoa para o judeu era um momento assim, um momento em que eles sentavam, que eles conversavam, lembravam das coisas, as coisas da infância. E aí Jesus, num momento como esse, Jesus, ele já tinha ensinado acerca do amor a Deus, de todo o coração, de força, entendimento. Jesus já tinha ensinado para os discípulos que deveria amar o próximo como a ti mesmo. Mas agora Jesus, ele vem com um desafio diferente. Jesus agora, ele vem com uma nova ordenança. E nesse mesmo capítulo de João 13, mas lá no versículo 34, Jesus fala assim com os seus discípulos: um novo mandamento lhes dou, ame uns aos outros, como eu os amei. Assim deve amar uns aos outros. Jesus, ele fala para homens diferentes. Jesus, ele fala para pessoas com personalidades diferentes. Jesus fala para Pedro, para João, para Tiago. Jesus fala com aqueles homens com princípios iguais, mas pessoas diferentes, com pensamentos, com gostos diferentes. Jesus fala assim: ó, vocês vão ter que se amar. Vocês vão ter que se amar. Isso parece fácil. Parece fácil, uma missão fácil, porque Jesus falou: você deve amar os seus irmãos. Mas o grande problema é que Jesus não falou assim: você deve só amar os seus irmãos. Jesus falou assim: você deve amar os seus irmãos como eu os amo. Não é o amor como você puder. Jesus não falou assim: você vai amar da maneira que você puder. Jesus não falou: você vai amar do jeito que você puder. Jesus falou: você vai amar o seu irmão da maneira que eu amo eles. O nosso exemplo de amor para os nossos irmãos deve ser um exemplo de amor de Cristo para com o meu irmão. Então, como eu vou amar o meu irmão? O que Jesus estava falando? Jesus falou assim: ó, você vai amar os seus irmãos como eu amo eles. Então, nós devemos amar aos nossos irmãos como Cristo ama. Quando nós olhamos para uma afirmação como essa, irmãos, é algo impossível de alcançar. Quando nós olhamos para um desafio desse tamanho, é impossível a gente alcançar. Mas é justamente essa posição que Deus nos quer. Essa é a posição que Deus quer, que nós se relacionamos com os nossos irmãos. Porque nós vamos depender de Deus, nós vamos depender de Jesus, para poder amar as pessoas como Ele ama. Amar como Jesus amou, somente tendo um coração parecido com o coração de Jesus. Jesus falou que o grande modelo de amor não eram nossos irmãos. Eu não posso ter como modelo de amor: eu queria amar como o irmão ama, eu queria ter o coração como o coração da irmã. Não, Jesus falou assim: o modelo de vocês de amar vai ser eu. Jesus falou assim: vocês vão se amar como eu amo eles. É um desafio, é impossível. E Jesus falou que nós devemos amar, que essa é a maneira que nós devemos amar. E aí Pedro sempre muito oportuno, Pedro sempre aproveitando as oportunidades. Mateus capítulo 18, versículo 21 e versículo 22, retrata o momento em que Pedro está falando com Cristo justamente acerca dessa situação. E vai dizer assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Então Jesus tinha falado: olha, vocês vão amar os seus irmãos como eu amo eles. E aí Pedro chega e fala: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? E Jesus falou: não, 70 vezes 7. Pedro estava mostrando para Jesus que tinha entendido o recado de amar o irmão como ele. Porque os grandes mestres daquele tempo ensinavam que aqueles mais espirituais deveriam perdoar as pessoas 3 vezes.
Então era ensinado pelos grandes mestres, então você deve perdoar 3 vezes. Se a pessoa fizer, você perdoa. Se a pessoa fizer, você perdoa. Se a pessoa fizer, você perdoa. E aí Pedro vai dizer para Jesus que tinha entendido. Pedro falou: Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, eu vou perdoar 7 vezes. E aí Jesus falou: não, você vai perdoar 70 vezes 7. Jesus, ele elevou o padrão. Pedro falou: Senhor, eu vou correr 100 metros com meu irmão. Jesus falou assim: não, você vai correr 1000 quilômetros com seu irmão. Jesus elevou um padrão impossível ao homem, se não tiver Deus no coração. Jesus falou: um novo mandamento vos dou. Você precisa fazer o novo. Nós só vamos conseguir fazer o novo acerca de amor com os nossos irmãos, se o novo de Cristo estiver na minha vida e na sua vida. Talvez você esteja pensando assim: olha, muito difícil amar os meus irmãos são muito difíceis. Eu confesso, eu tenho um monte de ovelhas difíceis, eu também sou um pastor difícil, mas eu preciso fazer, porque Jesus falou assim: um novo mandamento vos dou. Você tem que fazer. E essa é a sequência que nós vamos falar amanhã. O poder do mandamento de Jesus. Mas antes disso, quero orar. Porque talvez você está entristecido, entristecida com algum irmão que fez algo contra você, contra a sua casa, que falou algo por alguma situação vivida. E olhando para o que Jesus ordenou, é preciso amar esse irmão como Jesus amou. Quero orar pela sua vida nesse momento. Senhor Jesus, quero pedir ao Senhor que visite cada coração nessa hora. Se existe alguma pessoa que está magoada com o irmão, com a irmã, se alguém foi ferido ou ferida, meu Pai, dentro do corpo da igreja, e agora houve uma separação, houve um rompimento, quero pedir ao Senhor: restaure, Senhor, essa comunhão, porque o Senhor ordenou que devemos amar nossos irmãos, como o Senhor os ama. O Senhor elevou um padrão, que se o Senhor entrar nos nossos corações, a gente vai conseguir amar desse jeito. Penetre, Espírito Santo, nos nossos corações, nos faça perdoar as mágoas, as desavenças, nos faça liberar perdão e amar as pessoas que precisam ser amadas. Faz isso conosco, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Vamos aí agora para a nossa devocional. Use esse tempo devocional, use esse a sós com Deus. Que Deus lhe abençoe. Até amanhã. O poder do mandamento de Jesus. Fique na paz do Senhor. Amém.